Essa divisão ela até faz sentido no ponto que a gente tem cerca de 1/3 da hemácia que corresponde à própria hemoglobina, que é exatamente o nosso CHCM, né? Concentração de hemoglobina corpuscular média. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o Bionerd Responde. Hoje algumas questões relacionadas à hematologia. Lembre-se que para participar, basta você seguir lá em todas as redes, que a gente faz essa distribuição das perguntas, agora principalmente separando os setores, bioquímica, hematologia, imunologia, e aí você manda a sua pergunta e a gente pode responder aqui. Mas principalmente lá no Instagram, o @bionerd. Então bora lá. A primeira pergunta, que na verdade não é uma pergunta, e eu também não acabei anotando o nome dos participantes, da próxima eu corrijo, mas tem assim: confundo demais linfócitos com monócito. Eu acredito que a dúvida em questão não é envolvendo aqui o linfócito tradicional, o linfócito pequeno, né? Em comparação com o monócito, que pegando aqui as suas características mais comuns, é uma célula que não apresenta nenhuma linearidade, ela não tem uma forma definida, diferente do linfócito, né? Que é uma célula redonda, quase nenhum citoplasma, enquanto que no monócito a gente tem aqui o citoplasma mais abundante, e como nosso parceiro do Atlas em hematologia diz, no seu citoplasma do monócito a gente tem um aspecto empoeirado, como se a célula tivesse suja, tá? A cromatina do linfócito é mais condensada do que a do monócito, que geralmente se apresenta bem mais frouxa. Acredito que a dúvida esteja relacionada com o monócito, sim, e os linfócitos reativos, mas não esse linfócito reativo aqui, que apesar de ser bem diferente do linfócito pequeno, ele também é uma célula arredondada, com basofilia intensa no seu citoplasma, cromatina também mais condensada do que a do monócito. Então, a dúvida deve estar relacionada com os linfócitos reativos, como eu falei, mas esse segundo tipo aqui de linfócito reativo, que assim como o monócito, esse daqui que está mais à esquerda, é uma célula que também não tem uma linearidade, ou seja, não é uma célula que tem um formato bem definido, tá? E o núcleo também se apresenta de uma forma irregular, não é arredondado, não tem nenhuma forma definida. Só que eles têm sim diferenças que são bem características entre eles. O monócito, além do que a gente já falou, não tem regularidade no formato da própria célula. O núcleo é irregular também, tem esse aspecto empoeirado, sujo do seu citoplasma. O monócito tem uma característica que talvez já salve muita gente, que é a identificação aqui, pessoal, dos vacúolos, né? Os vacúolos, só para a gente compreender, o monócito é uma célula que fagocita praticamente tudo, célula, resto celular, fagocita bactéria, vírus, tudo, absolutamente tudo. Então essa é uma célula que vai exercer essa função de uma forma bem exacerbada. E por esse motivo, quando o monócito utiliza as suas enzimas digestivas, ele acaba gerando esses vacúolos que nada mais são do que buracos na própria célula. Ele fagocita tanto que acaba se prejudicando, né? Então os vacúolos é uma diferença importante, mas em comparação aqui com o linfócito reativo, esse tipo aqui, a gente percebe, ó, o linfócito reativo não tem aquele aspecto empoeirado que a gente falou, ele tem uma basofilia que a gente diz que é residual, que é uma basofilia, ó, se a gente for olhar direito, ela se concentra nas bordas da célula, do linfócito reativo. O citoplasma do monócito, ele também é como se fosse mais esbranquiçado,
o citoplasma, de uma forma geral, do linfócito reativo, ele tem essa basofilia mais evidente do que a do monócito. Aqui só mais um exemplo, novamente, um linfócito reativo e um monócito. Olha novamente aqui os vacúolos no monócito, citoplasma mais esbranquiçado, linfócito reativo com a basofilia mais evidente, mas tem essa basofilia residual aqui nas bordas, né, como a gente tinha falado. Então essas duas talvez sejam as características mais importantes para a gente comparar essas duas células. O monócito com esse aspecto de empoeirado no seu citoplasma, que é mais esbranquiçado, além da presença dos vacúolos, e o linfócito reativo tem essa basofilia mais evidente, com também a basofilia residual nas bordas dessa célula. A segunda pergunta a gente tem assim: a regrinha de dividir o hematócrito por 3 e se obter a hemoglobina, e dividir por 9 e se obter HM, é prática válida e confiável? Bem, a segunda parte aí da pergunta eu desconheço. HM não me remete a nenhum índice hematimétrico, por exemplo, e nem me recordo de divisões que são feitas por 9. Então, eu vou ter que considerar aí apenas a primeira parte da pergunta. Então, se você estiver vendo esse vídeo e quiser reforçar essa segunda parte da pergunta, ficaria grato também. Mas voltando à pergunta, a questão de dividir o hematócrito por 3 para se obter a hemoglobina, também até vale a questão inversa, né? A gente multiplicar por 3 a hemoglobina para se obter o hematócrito. Essa divisão ela até faz sentido no ponto que a gente tem cerca de 1/3 da hemácia que corresponde à própria hemoglobina, que é exatamente o nosso CHCM, né? Concentração de hemoglobina corpuscular média, que circunda exatamente aí os valores de referência, exatamente os 33, que seriam os 33% de hemoglobina na hemácia. Porém, existem alguns estudos que estão direcionados principalmente às crianças. Ainda falta essa pesquisa relacionada a adultos, mas já nas crianças esses estudos resultam que o valor não é exatamente 3. E claro, existem algumas situações em que esse valor não vai corresponder exatamente ao hematócrito. Existem situações que elevam somente a hemoglobina, que elevam somente o hematócrito, que a hemoglobina vai estar normal, enfim. Não é recomendado obter esses valores dessa forma, de forma calculada. O correto mesmo e o recomendado é que se meça diretamente a hemoglobina e que se dose também diretamente o próprio hematócrito, sem precisar fazer esses cálculos. Claro que isso serve como uma orientação para a gente avaliar algumas situações, por exemplo, a própria aglutinação de hemácias, ela altera o hematócrito, só que a hemoglobina ela vai estar normal. Situações de lipemia, presença de corpos de raiz também costumam elevar a hemoglobina, e aí esse cálculo ele não vai bater. Então, novamente, é importante que a gente meça diretamente, e a questão da divisão ou da multiplicação ele sirva somente para me dar uma orientação para investigar alguma situação atípica. É isso então, pessoal, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se sim, deixei o gostei. Importante se inscrever no canal também. Informação extremamente importante: maior página de citologia do mundo é Citologia Hematológica. Siga o @Atlas em Hematologia lá no Instagram, que todo dia você vai ter uma informação nova referente à hematologia, para que você fique o mais treinado possível, tá? Curso de observações do hemograma, primeiro link aqui na descrição. Importante também que você pode participar aqui. Deixa sua pergunta então, deixa um comentário de incentivo, alguma crítica, enfim. Importante que você participe também. Mais uma vez, obrigado por ter visto o vídeo até o final. Forte abraço e até a próxima.